Eu preciso ter um nicho dentro da arquitetura para começar? E a resposta é: depende. Depende se você já se encontrou na área de atuação dentro da arquitetura, se você está começando agora, literalmente agora, não tem nenhum cliente, nem nada, nem sabe como você vai conseguir arranjar cliente, ou se você já tem uma fonte de captação. Por que eu falo isso? Porque se você está começando, a minha dica é não niche. Por quê? Porque quando a gente nicha, a gente tem um volume menor de pessoas ali. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou nichada para a iluminação. Então, quer dizer que eu vou ter menos clientes do que uma pessoa que atende projetos completos de interiores, arquitetônicos, comerciais, residenciais, porque vão ter mais pessoas querendo o serviço daquela pessoa, porque ela atende um ramo de pessoas maior do que uma pessoa que somente quer um projeto de iluminação. Então, se você está começando agora, vai ser muito difícil você crescer e você ter seus primeiros clientes se você está num nicho pequeno e que poucas pessoas vão querer contratar o seu serviço. Então, se você está começando, primeiro que a gente não sabe o que a gente quer fazer da nossa vida, então é importante você testar áreas, se você gosta de residencial, se você gosta de comercial, se é mais para iluminação, para o paisagismo, o que é que você gosta ali dentro da arquitetura. E não tem como você descobrir isso se você não testar. Então, só depois que você testar todas essas áreas e que você já tiver um nome mais consolidado no mercado, que você já fez alguns projetos, aí sim é o momento de nichar. Mas a gente vai falar sobre isso durante aqui esse vídeo inteiro. E aí, antes da gente entrar nesses pontos, eu quero contar um pouquinho da minha história e como foi que eu acabei dentro da iluminação. Quando eu estava no nono semestre, eu não sabia o que ia ser da minha vida. A gente tinha acabado de entrar numa pandemia, isso foi no começo de 2020, e eu estava com aquele desespero: o que eu vou fazer quando eu me formar? Será que eu vou ter emprego? O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu crio o meu escritório? Então, estava com toda essa confusão dentro da minha cabeça. E foi aí que eu criei meu Instagram e eu comecei a divulgar as coisas que eu estava fazendo. Só que na época eu estava aprendendo a mexer no V-Ray e entrando nesse mundo da imagem realista, dos renders. E foi nesse momento que eu abri a minha primeira empresa, que foi um estúdio de renderização. Porque eu postava as coisas no Instagram, as pessoas começaram a perguntar se eu prestava um serviço de renderização. Eu, na época, falei: claro! Eu nem sabia que isso era um negócio, tá? Nem sabia que as pessoas, elas iriam me pagar para fazer o render. Eu falei: óbvio, claro, faço. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Então, essa foi a minha primeira área dentro da arquitetura. E quando eu me formei, eu continuei com esse estúdio de renderização porque eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu não tinha nenhuma noção do que eu gostava, se eu gostava somente de interiores, se eu gostava de projeto arquitetônico também, se eu gostava de paisagismo, de iluminação, eu não tinha a menor ideia. Então eu precisava testar. E foi isso que eu fiz. Então, eu testei projetos de eventos, eu testei consultorias de interiores, eu testei consultorias de iluminação, testei projetos completos, acompanhamento de obra. Então, eu fui para todos os lados imagináveis porque eu precisava entender o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer para o resto da minha vida. E foi nesse momento que eu me encontrei com a iluminação. Demorou 3 anos para eu tomar a decisão de, beleza, vamos nichar agora para iluminação. Isso porque eu precisava pegar mais projetos que envolvessem a iluminação para eu ter realmente a certeza que era aquilo que eu queria, era aquilo que eu gostava. Porque eu poderia muito bem pegar uma consultoria de iluminação, um projeto de iluminação aleatório e isolado e ter gostado dessa experiência. Só que conforme eu for fazer uma carreira em cima disso, às vezes pode ser que não faça sentido, que eu acabe não gostando do dia a dia. Então, isso foi muito importante. Quando eu decidi, não é isso, eu gosto de fazer projetos, eu nunca fui muito afim de fazer projetos completos, porque eu sou muito perfeccionista, muito detalhista, e eu ficava louca de ter que saber diversas coisas pra gente conseguir montar um projeto completo. Então, para minha sanidade mental, eu falei: não, eu preciso encontrar uma área que eu sou boa e que eu consigo ser muito boa naquela área em específico. E foi aí que a minha vida, ela encontrou a iluminação. E aí, quando eu decidi, né, é isso que eu quero para fazer, que eu vou nichar realmente para iluminação, eu decidi fazer uma pós-graduação, que eu acabei no começo desse ano,
porque se a gente vai ser especialista em uma área específica dentro da arquitetura, a gente precisa de um apoio ali, de uma pós-graduação, para com que as pessoas, elas me reconheçam e me reconheçam como especialista, porque hoje você pode simplesmente abrir um Instagram e começar a falar que você é especialista numa coisa, sendo que você nunca fez isso na vida. Então, eu contei um pouquinho dessa minha história para vocês conseguirem visualizar, será que esse é o momento certo para nichar? Será que eu preciso? E voltando aqui no tema desse vídeo, você precisa nichar? Não, não precisa. Então, muitas pessoas ficam com isso na cabeça. Ai, mas eu preciso nichar. Ai, eu não tenho nicho. Seu nicho é a arquitetura. Se você quiser fazer projetos comerciais e residenciais, sejam eles de interiores ou de fachada arquitetônicos, você pode. Se você nunca na vida não quiser nichar para uma área específica dentro da arquitetura, você pode. Então, tudo depende do que você quer fazer. No meu caso, eu nunca fui muito fã de projetos completos. Tem mentoradas minhas que não gostam de projetos comerciais. Então, quer dizer que você precisa pegar projetos comerciais? Não. Você não é obrigado a fazer nada. Então, se você quiser nichar, vai fundo e se fizer sentido para você. Se você não quiser, faça aquilo que você quer. Eu acho que esse é o mais importante porque é uma coisa que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, se a gente não tem, assim, o nosso sentimento que eu gosto de fazer isso vai ser arrastado e vai chegar num ponto que você não vai ter motivação. E quando a gente tem um escritório, é diferente de quando a gente é funcionário de outra pessoa. Quando a gente tem um escritório, a gente não tem o luxo de falar assim, ai, não tô gostando, não. Ai, não vou captar clientes esse mês. Ai, não vai entrar dinheiro esse mês. Então, a gente não tem esse luxo. Então, se for uma coisa que você goste e que faça sentido pra você, niche sem problema nenhum. Mas o que eu quero que você saiba, e que você saia desse vídeo sabendo, é que você não precisa fazer isso se você não quiser. É uma escolha exclusivamente sua. Não fique com essa neura, nem com essa pressão em cima de você mesmo. Se você quiser nichar, niche. Se você não quiser, não. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouquinho a sua cabeça e te ajudado de alguma forma. E se você gostou, não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal, porque a gente vai ter vários vídeos a partir de agora.